Operário Futebol Clube, terceiro lugar no Brasileirão de 1977. A grande surpresa do futebol brasileiro em 1977 foi, sem dúvida, o Operário. Não se pode esquecer também do outro semifinalista, o Londrina, do Paraná. No entanto, o até então, estado do Mato Grosso, de longe diriam os sábios da bola, teria a capacidade de chegar a tal feito. 62 equipes participaram do campeonato, que teve início em 15 de outubro de 1977 e término no dia 5 de março de 1978. A novidade no Brasileirão foi a pontuação. Vitória por 3 gols ou mais passou a valer 3 pontos. Nesta empreitada, o Operário foi eliminando os papões e clubes de maior expressão no cenário nacional: Coritiba, Fluminense, Santa Cruz e o todo-poderoso Palmeiras. O Operário, talvez, seja a maior das surpresas do futebol brasileiro. Antes de contar a trajetória do Operário, uma das duas surpresas daquele brasileiro, é preciso explicar o regulamento em detalhes. Afinal, estamos falando de futebol nacional dos anos 70. O campeonato daquele ano contou com 62 equipes, divididas na primeira fase em 6 grupos, 4 com 10 e 2 com 11. O Operário ficou no A, ao lado dos gaúchos Internacional, Grêmio, Caxias e Juventude, dos paranaenses Coritiba e Grêmio Maringá, dos catarinenses Joinville e Avaí e do Dom Bosco de Cuiabá. Já o Londrina foi colocado no D, ao lado dos cariocas Vasco e Botafogo, da dupla campista Americano e Goitacás, dos goianos Goiás, Vila Nova e Goiânia, do Atlético Paranaense e do Brasília. Ao fim da primeira fase, os 5 melhores de cada um dos grupos avançavam para os chamados grupos de vencedores, nos quais eram redistribuídos em 6 grupos de 5 equipes, das quais as 3 melhores avançavam para a terceira etapa. Os que ficaram da sexta colocação para baixo iriam para a repescagem, na qual enfrentavam novamente os adversários do grupo, valendo uma vaga em cada chave para a fase seguinte. Assim, 24 equipes disputariam a terceira fase, divididas em 4 hexagonais, classificando-se um de cada para as semifinais, única etapa com jogos em ida e volta em todo o campeonato, e então a decisão, em jogo único, na casa da equipe com melhor campanha. Por fim, havia uma peculiaridade, vigente nos Brasileirões entre 1975 e 1978, num tempo em que as vitórias valiam 2 pontos, os triunfos por mais de um gol de diferença, ou fosse por 2-0 ou 6-0, davam ao ganhador um ponto extra. Na primeira fase, o time já demonstrou competitividade, estreou segurando o próprio Inter, bicampeão brasileiro, num empate em 0-0 no estádio Pedro Pedrocian, e terminou em 4º lugar na chave, atrás apenas da dupla Grenal e do Grêmio Maringá, campeão paranaense. Mas a torcida ainda parecia cética. Até o clube anunciar, perto do fim daquela etapa, um novo reforço, o veterano goleiro Manga. Recém-dispensado pelo Inter, o arqueiro já quarentão foi recebido com festa em Campo Grande e tratou de responder aos cartolas colorados: "O fenômeno ainda é o Manguinha", bradou na apresentação. Na segunda fase, em tese, a disputa se acirraria. O Operário teria de brigar por uma das 3 vagas com 2 timaços: o Botafogo de Paulo César Caju, Mário Sérgio, Gil, Mendonça, Braulio, Nilson Dias e outros grandes jogadores, e o Fluminense ainda com resquícios da máquina tricolor, contando com Rivelino, Doval, Edinho, Pintinho e Marinho Chagas. Havia ainda um ascendente Botafogo de Ribeirão Preto, comandado por um jovem talento de nome Sócrates. Correndo por fora, vinha o CSA, que endurecera seus jogos na primeira fase, mas não tinha grandes chances. O Operário estreou com um resultado ruim, empate sem gols ao receber o Botafogo Paulista, e foi dado como virtual eliminado. Mas reagiu já na partida seguinte, vencendo o Fluminense em casa por 2-1. Faltavam os 2 jogos fora de casa. No primeiro, Manga reencontraria o seu velho Botafogo no Maracanã. O empate em 1-1 foi surpreendente e recolocou a equipe de vez como candidata à classificação. A confirmação da vaga viria no último jogo, vitória por 2-0 sobre o CSA em Maceió, que deixou a equipe com os mesmos 7 pontos do líder Botafogo Carioca, mas atrás apenas no número de gols marcados. Na terceira fase, a equipe de Castilho foi incluída no grupo V, que tinha como grande favorito o Palmeiras de Leão, Marinho Pérez, Beto Fuscão e Jorge Mendonça, invicto até ali. A segunda força do grupo, junto com o próprio Operário, era o Santa Cruz, dirigido por Evaristo de Macedo, e que tinha no elenco Givanildo, Betinho, Fumanchu e Nunes. Um pouco mais abaixo vinha um perigoso time do América do Rio, que na fase anterior passará sem derrota por um grupo com Inter, Corinthians e São Paulo. Remo e Desportiva eram os azarões, mas com chance de aprontar, especialmente o primeiro. Como na fase anterior, outra vez o Operário estreou com 0-0 em casa, agora contra o Santa Cruz.
No dia 12 de fevereiro veio o jogo com o Remo em Belém, interrompido sem abertura do placar aos 25 minutos do primeiro tempo depois que parte do alambrado do estádio Evandro Almeida cedeu. Enquanto se desenrolava o imbróglio a respeito da nova partida, o Operário goleou a Desportiva em casa, 5-0, e bateu de modo categórico o América dentro do Maracanã, 2-0, vitórias que renderam 6 pontos. A semifinal, o duelo diante do São Paulo na semifinal mexeu não apenas com o sentimento do povo do novo estado, mas de todo um país. Dos 66 clubes que iniciaram a competição só restavam 4 na briga pelo título, e o Operário de Campo Grande era um deles ao lado do Londrina, São Paulo e Atlético Mineiro. Com melhor campanha em relação ao rival, o Operário foi para a semifinal com a vantagem de decidir a vaga em casa. No jogo de ida, no estádio do Morumbi, perdeu de 3-0, com todos os gols nos 15 minutos finais do segundo tempo, diante de um público de 103.92 torcedores pagantes, e no confronto de volta, no estádio do Morenão, em Campo Grande, venceu por 1-0, gol do saudoso atacante Tadeu Santos. Comandado pelo saudoso técnico Carlos José Castilho, que ficou 7 anos à frente do clube, o Operário Futebol Clube teve a seguinte formação titular: Manga, Paulinho, Biluca, Silveira e Escurinho, Edson, Marinho e Roberto César, Tadeu Santos, Everaldo e Peri. Os goleadores do time no campeonato foram Roberto César, 8 gols, Everaldo, 7, Tadeu Santos, 6, Peri, 3, Cuca e Marinho, 2 gols cada. Daqueles que sabem torcer, e o Operário só pensa em vencer. O Operário é dono da torcida, de Campo Grande a mais unida. É galo em qualquer terreiro, e valente como o povo brasileiro. Destinado a ser campeão.